Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 3 do mês de julho do ano de 2022. Pelo nosso calendário judaico, estamos hoje no dia 4 do mês de Tammuz do ano 5782. Estamos aí com 300 dias transcorridos, do nosso calendário judaico. Estamos hoje no segundo dia da semana, segunda-feira. Estamos no segundo dia para o Shabat e, portanto, estamos aí na nossa paraxá semanal, Hukat, e hoje é o segundo dia, então é a nossa segunda aliá, a nossa segunda leitura da nossa paraxá semanal. Estamos aí para cada vez mais trazer a consciência de que o mundo sem a Torá não existe. Graças à Torá, o mundo existe. E por isso, bendizemos a Hashem, que nós temos a Torá, e ela foi preservada através dos milênios, e chegou até os dias atuais, e está disponível para todas as nações, todos os povos. Então, a Torá, como está escrito, a Torá, ela está perto de ti. Os 5 primeiros livros está junto do teu coração. Não está além do mar, para que possas dizer quem vai buscar. Não está lá nas alturas, para dizer quem subirá ao mais alto dos montes, ou quem vai ser o astronauta que vai para o espaço sideral e vai nos trazer a Torá. E também ela não está nas profundezas dos mares, para que você venha perguntar quem vai descer a essas imensidões dos abismos dos mares, as profundezas, onde estão os seres abissais, aquelas coisas todas. Então, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, Deus, ele trouxe dos céus, entregou a Moshe, com o testemunho de mais de 5 milhões de judeus e mais uma multidão de raças misturadas que saíram com eles do Egito. E testemunharam realmente Deus falando, porque eles ouviram a voz de Deus falando com Moshe. E isto é uma realidade que todos os segmentos religiosos testificam, melhor dizendo, acreditam nesta realidade dos fatos, amados? Então, por isso, realmente, a Torá, ela é, de fato, a nossa vida. É o nosso pão da vida, é a nossa água da vida. É, de fato, o nosso leite, em que nos sustenta na nossa jornada, nos princípios dos anos, para que possamos ser firmados, solidificados na nossa jornada monoteísta, com fundamento judaico e orientação rabínica. O monoteísmo, a crença no único Deus, aquele que é um e único, indivisível e incorpóreo, o único Deus, o único Salvador. Então, é essa nossa tarefa de levarmos cada vez mais avante esta realidade aí, ok? Ontem, nós tivemos o primeiro dia da semana e estávamos fora do nosso, entre aspas, o nosso habitat natural para as transmissões, e aproveitamos o horário do almoço para trazer rapidamente a primeira aliá da nossa paraxá semanal, Hukat, que é a 39ª do ciclo 5782, e dentro do livro Bamidbar é a 6ª paraxá. Então, no Shabat passado, quando concluímos a paraxá Korach, nós concluímos 4.263 versículos estudados até então. E nessa paraxá Hukat, nós temos aí 87 versículos para estarmos fazendo as nossas reflexões nessa semana, desde o capítulo 19 até o capítulo 22 e verso 1. Ok? Então, 87 versículos temos pela frente nesta semana aí. Ontem nós estivemos vendo aí a respeito realmente da questão da vaca vermelha,
Vimos aí sobre a questão das 3 porções separadas, né, que a primeira porção ela foi separada para o templo por causa dos Kohanim. A segunda porção ela foi separada, né, fora do acampamento, e depois em Jerusalém ela foi separada no Monte das Oliveiras, né? E a terceira porção ela foi colocada fora das paredes do pátio do tabernáculo, do templo, como lembrete seguro para a comunidade, né? Onde trouxe para nós aí esse lembrete seguro, que nós precisamos realmente nos prevenirmos de todo erro e estarmos conectados com a vontade divina, né? E esse lembrete seguro é de fato crucial dedicar algum tempo para si mesmo, né? E obviamente a máxima, né, da Torá é o Levítico capítulo 19, verso 18, que nos fala exatamente sobre amar o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a máxima da Torá, é a máxima do judaísmo, né? É a máxima realmente em que Deus outorgou a Torá a Moshe e ao povo judeu, e através do povo judeu para as nações, né? E exatamente dentro desse aspecto vem aqui a nossa Parashá Hukat, e vem nos falar do lembrete seguro. E o lembrete seguro é exatamente esse, onde nós precisamos dedicar um tempo para nós mesmos, né? Então, aquele exame introspectivo, a sua própria reflexão, você olhando para si mesmo no sentido de cuidado, né? Se fortalecer para não cair em armadilhas, se fortalecer para não cair, né, sob o domínio da má inclinação, Yetzer Hará, se fortalecer na sua confiança, né, Bitachon, na sua fé, Emuná, em Deus, para você seguir a sua jornada sempre de forma vibrante, ousada, corajosa, né, e sempre de forma leve. Servir a Deus é algo precioso, sem sombra de dúvidas, né? Então nós tivemos essa questão aí, dentro desse aspecto, sobre a questão das porções, né, de cinzas que foram separadas a vaca vermelha depois de comer depois de ser queimada, né, integralmente, e das suas cinzas foram separadas essas 3 porções. E lembrando que a cinza ela era misturada com água, e a pessoa que estava ritualmente impura porque tocou em um defunto, né? Então ela ficava ritualmente impura, e aí precisava ser lavada, né? Passar pelo ritual de purificação, e nesse sentido então a pessoa ficava ritualmente pura, ok? Vimos aí sobre a questão que nessa quarentena, né, de 7 dias da separação da congregação judaica, então a pessoa que estava ritualmente impura, no 3º e 7º dia, ela precisava passar por esse banho ritual, né? Uma conexão exatamente com os aspectos, né, da nossa alma, né, sobre Tiferet, beleza, Malchut, reinado, né, justamente para que a beleza e o reinado da pessoa ela esteja realmente ritualmente pura, e dessa forma ela possa agir realmente com a unção, a graça do soberano na sua vida, no seu dia a dia. Tivemos aí também a questão sobre a questão, né, da vaca vermelha, que é um mandamento suprarracional, que está além da razão, além do intelecto. E então, dentro desse aspecto aqui, a vaca vermelha ela é único, mesmo entre os outros mandamentos suprarracionais. Enquanto os outros Hukim, que são mandamentos suprarracionais, tais como, por exemplo, a proibição de comer carne de porco,
né? E também a questão de usar chatinéz, que é exatamente uma mistura de lã e linho, que o povo judeu é proibido usar uma mistura de lã e linho. E aí, né, nessas proibições, né, desses dois exemplos aqui, então existe exatamente essa questão, né, o mandamento suprarracional, ou mandamentos suprarracionais, que estão além da razão. Deus disse, ponto, obedeça. Então, de forma simples, os mandamentos suprarracionais, como esses que nós acabamos de falar, né, especificamente no primeiro plano para o povo judeu, estamos explicando para poder entender o que significa mandamento suprarracional, que está além da razão. Então, a proibição para o povo judeu de comer carne de porco e também a questão de não usar chatinéz, que é a mistura de lã e linho, né? Então, são mandamentos que estão além da razão, né? Além do intelecto, e na realidade também não tem uma explicação lógica. Por que não comer carne de porco? Por que não vestir roupas que têm a mistura de lã e linho? Os dois exemplos em foco aqui, né? Então, Rashi, ele simplesmente responde assim, ó, a questão é a seguinte, é decreto do rei, ponto. Os súditos obedecem. Então tem coisas que não tem como explicar. É nesse sentido que Rashi responde isso. E alimentando dentro dessa questão decreto, né, decretos do rei, Rashi também diz assim, ó, diz Deus, eu sou Deus, eu decretei sobre vocês e vocês não têm o direito de se isentarem, né? Quer dizer, arrumar uma explicação, falar, não, estou isento de usar, de não usar, né, lã e linho misturado. Eu estou isento de não comer carne de porco. Então eu posso comer carne de porco, eu posso vestir roupas, né, misturadas com lã e linho. E isso o judeu dizendo, ok? Então, nesse aspecto aí, Deus está mostrando bem claro, ó, vocês não têm como se isentarem. Hukim, mandamentos suprarracionais. É decreto do rei. E vocês, como súditos do rei, é uma questão simples, obediência. E aí Rashi traz um ponto também dentro desse aspecto aqui, né, que de fato existe algumas oposições. Então Rashi diz assim, ó, o Satã, que é o anjo acusador, que é o anjo que é o adversário do ser humano, e também as nações, os povos não judeus, são aqueles que causam aflição ao povo judeu. Porque as nações, os povos não judeus, e você ouve muito isso nos meios religiosos por aí afora vai, né? Onde dizem assim, que mandamento é esse? Que loucura! Onde já se viu um mandamento desse porte? Para com isso. Não tem lógica isso. Então, pelo menos nesse ponto ele acertou. Não tem lógica. Porque o mandamento é suprarracional. Mas as nações agem, né, de uma forma opressora, trazendo aflição sobre o povo judeu. Onde já se viu, vocês não comem carne de porco. O que é isso? É uma delícia. Né? Não usam roupa misturada de lã e linho. No inverno não tem roupa melhor do que essa. Este é meu decreto pessoal. Vocês não têm permissão de questioná-lo. Segundo Rashi, Deus disse. Então, a visão é que o povo judeu ele não anda por aquilo que as nações pensam ou criticam, mesmo trazendo essa pressão, essa aflição sobre o povo judeu. Mas o decreto é divino. E por isso também, dentro disso daí, o Rashi, né, ele vem e comenta, ó,
Há várias diferenças sobre essas questões aí das aflições das nações sobre o povo judeu. Mas também existe coisas, né, no sentido de exemplos anteriores, como por exemplo, Yetzer Hará, a má inclinação, que era a fonte de oposição à observância dos mandamentos suprarracionais. Então, enquanto aqui a má inclinação não é mencionada literalmente falando, sendo os oponentes aqui no caso, né, Satã, o anjo acusador, e as nações do mundo. No segundo aspecto também vimos aí exemplos anteriores, agora ocasiões anteriores. Os oponentes aos mandamentos suprarracionais argumentavam contra, mas aqui Rashi ele nos traz a seguinte questão, que o povo judeu foi afligido por seu oponente, né? Então aí vem a questão de ocasiões anteriores, né? Que são afligidos por seus oponentes. A terceira questão é que na paraxá que nós estamos aqui, Rukat, nós temos aí, vocês não têm permissão para ponderar sobre ele. Enquanto anteriormente, né, nós vimos aí que Rashi ele diz, vocês não têm o direito de se isentarem. E agora nós temos aqui, vocês, é um decreto pessoal, diz Deus, e vocês não têm permissão de questioná-lo, né? Então, vocês não têm o direito de se isentarem, vimos ali atrás, e agora Rashi traz aqui, não tem permissão de questioná-lo, né? O mandamento suprarracional. Então, segundo Be'er Maim Haim, né? Um dos sábios e também outro comentador da Torá, então ele falando sobre essa questão, né? Direito, não tem o direito de se isentarem, não tem o direito, ou melhor, não tem permissão de questioná-lo. Então, aparentemente, parece uma contradição, né? Então, o mestre aqui, Be'er Maim Haim, ele diz assim, essa mitzvah é irracional, porque ela faz com que indivíduos puros se tornem impuros. E o impuro se torne puro. Entretanto, Rashi escreve claramente que existe uma lógica por trás desse ponto, uma vez que a vaca vermelha é uma expiação do bezerro de ouro. Então a vaca vermelha vem expiar o pecado do bezerro de ouro, certo? Assim como o bezerro de ouro tornou todos que lidaram com ele em impuros, da mesma forma, todos aqueles que trabalham com as cinzas da vaca vermelha tornam-se impuros também, né? Então, assim como aqueles que tocaram ou estiveram envolvidos com o bezerro de ouro ficaram impuros, todo aquele que toca as cinzas da vaca vermelha, trabalha com as cinzas da vaca vermelha, ele é um Kohen, né? Ele geralmente é um sacerdote, ele está em estado puro, ou seja, ritualmente está puro. Mas quando ele trabalha com as cinzas da vaca vermelha, ele fica ritualmente impuro. E aquele que toma, né, o seu banho purificador com a água e as cinzas da vaca vermelha, estava impuro, mas ele passa a ficar puro. E aquele que trabalha com a cinza e a água, ele é puro e fica impuro, porque ele está tocando na vaca, nos resíduos da vaca vermelha, que vem expiar o bezerro de ouro, o pecado do bezerro de ouro. Todos que se envolveram com o bezerro de ouro tornaram-se ritualmente impuros. Por isso, todo aquele que trabalha com as cinzas da vaca vermelha fica ritualmente impuro, ok? Então, é nesse sentido que traz aqui Be'er Maim Haim. E ele também comenta, né, essa mitzvah, por que é considerada suprarracional? Então ele diz,
certamente não foi a definição do termo rock, que é mandamento suprarracional, né? Mandamento rock é mandamento suprarracional, pois esse já foi esclarecido nas conversações aqui. Ou seja, qual que é? Deus disse, mandamento real é para ser obedecido sem sombra de dúvidas aqui, né? Então nós vemos aqui essa introdução da nossa paraxá semanal Rukat, né? No dia de ontem, e renovando, né? Relembrando e acrescentando algumas coisas a mais para nós irmos então para a nossa segunda aliá, ok? Vamos aí então enviar o nosso shalom da tarde de hoje para o Adão Faustino da Costa, lá da cidade de São Luís de Montes Belos, em Goiás, a Leocádia Pereira Colombo, Paraná, Euler Gabriel Goiânia, Goiás, a Diomar Silva de Marabá, né, Pará, a Rosa Maria Simplício de Farias, o Val Bevan Oliveira, a Edjane Ribeiro, Recife, Pernambuco, a Maria Polete Alvim, de Vila Velha, Espírito Santo, a Juliette Marie, de São Paulo, capital, a Liester Scott, de Londrina, Paraná, a Rita de Cássia Torres, São Paulo, capital, Hierro Dante, Belém, Pará, o Arnaldo Silva, Piauí, a Eudete, né? E o nome dela parece um nome suíço, algo semelhante aqui, que é dificílimo, né? E é lá de Curitiba, Paraná, ok? E temos aí também, né, o Matheus de Brito, né? O Matheus de Brito, qual é a sua cidade, Matheus de Brito? Shalom. Quem mais aqui? O Danilo da Silva, Quixadá, Ceará. A Cibele Ludmila, por um mundo melhor, Lisboa, Portugal, né? Também temos ali o Diego, em Portugal, a Donária do Carmo, a Elizabeth Lobo, lá da cidade do Porto, também Lisboa, Portugal, melhor dizendo, né? Os demais lá de Lisboa, ok? A Malu, de São Sebastião, Distrito Federal, Brasília. Quem mais está por aí? Ok. Alguém chegando aí, vamos falando aí, né? O Matheus de Brito, o que o judaísmo pensa a respeito de rock, né? Eu ainda não entrei propriamente dentro dessa esfera aí, né? Sobre o que o judaísmo pensa sobre a questão do rock. Mas aquilo que nós aprendemos aí fora, né? Pelos anos da vida aí. Diz que tem o rock leve, rock pesado, rock metal e companhia limitada, não é verdade? Então a questão é a seguinte: primeiramente, nós não podemos esquecer do simples detalhe, né? Idolatria. Seja qual for a música que tenha conexão com idolatria, blasfêmia contra Deus, né? Que estimula realmente rebeldia, rebelião, aquilo que as leis estabelecem, tudo aquilo que estimula realmente as relações proibitivas, tudo isso que nós acabamos de falar é proibido, ok? Seja qual for o estilo de música, ok? E de forma bem clara e objetiva, toda música que louva a Deus, né? Elas estando dentro do padrão da reverência, do respeito e da adoração ao único Deus, a música, sem sombra de dúvidas, ela é bem-vinda, ok? Agora, a gente vai dar uma pesquisada melhor aí, viu, Matheus? Sobre o que o judaísmo pensa do rock, e explicitamente falando sobre o rock, aí depois, no momento oportuno, vamos trazer aí uma resposta aí, ok?
Baruch Hashem. Então, a nossa segunda leitura, né, na nossa paraxá semanal, está no capítulo 19 do livro de Números, a partir do verso 18, e nós vamos até o capítulo 20 e o verso 6. Então aqui, né, para concluir o capítulo 19, do verso 18, né, até o verso 22, nós temos aí a continuidade sobre a questão da impureza ritual, né, e somando aquilo que nós acabamos de falar agora de pouco. E depois, quando adentrarmos no capítulo 20, nós temos aí a questão sobre o falecimento de Miriam e a falta de água, né? Com a morte de Miriam veio faltar água, ok? Então nós vamos ficar aqui nos versículos 18 a 22, onde nós temos aqui sobre tudo envolvido, o envolvimento em si com a questão da vaca vermelha, né? Então uma pessoa ritualmente pura pegará esopo, mergulhará ele na água e aspergirá na tenda, em todos os utensílios e em todas as pessoas que estavam na tenda, em qualquer um que tenha tocado no osso, na pessoa morta, no cadáver ou no túmulo. A pessoa ritualmente pura aspergirá a água com cinzas sobre a pessoa ritualmente impura no terceiro e no sétimo dia. No sétimo dia ela tornar-se-á ritualmente pura, mas primeiro ela deverá imergir suas roupas e se lavar na água do mikvê, que é um tanque de águas límpidas correntes, e então ela tornar-se-á ritualmente pura à noite, né? Se uma pessoa ficar ritualmente impura e não se purificar e entrar no santuário, sua alma será cortada da congregação, porque ela impurificou ritualmente o santuário de Deus. Pois ela continuou ritualmente impura, uma vez que a água para aspersão não foi borrifada sobre ela. Essa será uma lei suprarracional eterna. Ou seja, como o segundo templo foi destruído, então cessou a prática disso daqui, porque não tem o templo e nem os Kohanim, ok? E também não tem a vaca vermelha, né? Para fazer exatamente as cinzas, né? E nos dias de Mashiach, os nossos sábios falam que retornará. Quem asperge a água para aspersão deverá imergir suas roupas em um mikvê, e quem entra em contato com a água para aspersão permanecerá ritualmente impura, somente até a noite. Qualquer coisa tocada por uma pessoa ritualmente impura tornar-se-á ritualmente impura. Quem tocar nela ficará ritualmente impuro até a noite, ok? Um dado interessante e para nós vermos aqui sobre a questão da vaca vermelha. Então, Rambam Maimônides, ele nos fala que em toda a história judaica até a presente data, 9 vacas vermelhas foram preparadas desde quando essa mitzvah foi dada até a destruição do segundo templo. Ou seja, apenas 9 vacas vermelhas. A primeira, ela foi preparada por Moshe, no caso específico aqui. A segunda foi por Ezra, quando houve, né, a reconstrução, né, do templo. E tiveram mais 7 dessas vacas vermelhas, também ainda no tempo de Ezra, até a destruição do templo, o segundo templo. A 10ª vaca vermelha, ela será preparada pelo rei Mashiach, na redenção final, nos dias de Mashiach, no 7º milênio. Que, por isso, entre outras coisas, né, os nossos sábios e os nossos mestres e rabinos dizem, né, que Mashiach, o rei Mashiach, se revele brevemente, rapidamente em nossos dias. Amém, amém. E que seja, de fato, essa a vontade do Eterno de revelar Mashiach rapidamente. Então, sobre essa questão aqui, né, o fato em si está registrado na Mishneh Torah,
nas leis da vaca vermelha, capítulo 3 e o verso 4, ok? Maimônides também, ele nos fala sobre essa questão aqui da vaca vermelha, de ser preparada pelo rei Mashiach. Então ele discursa um pouco mais, né, baseado dentro da Likutei Sihot, volume 28, página 131, que nos fala em somatória com a Mishneh Torah, né, o código de lei, ou código de leis, sobre a 10ª vaca vermelha, que será preparada pelo rei Mashiach. É compreensível, visto que Rambam inclui em seu código legal várias leis que somente serão aplicados na era futura, dias de Mashiach. O que é difícil de ser entendido é porque ele concluiu esta lei como uma prece, ou seja, seja ele rapidamente revelado, amém, que seja esta a sua vontade. Certamente, um código de leis não é o lugar para o autor registrar as suas emoções e sentimentos pessoais, ou se desviar em preces desejosas, né? Então, os nossos mestres, né, o nosso Rebbe Menachem Mendel, comentando essa questão de Rambam, Maimônides, né? Então fala assim, código de leis não é um lugar apropriado, aparentemente, né, para trazer emoções e sentimentos pessoais, um desejo pela revelação do rei Mashiach, né? Então, podemos argumentar, no entanto, que com esta prece, Rambam nos ensina um aspecto da lei judaica, ou, para ser mais preciso, nós temos 3 aspectos realmente da lei judaica sobre a questão em si. Então, primeiramente, o judaísmo requer que, primeiro, a pessoa não apenas acredite intelectualmente em Mashiach, mas que também o aguarde ativamente e anseie emocionalmente por sua chegada. Leis dos Reis, capítulo 11 e o verso 1. Então, o que Rambam ele quer trazer para nós aqui, nos comentários do nosso Rebbe Menachem Mendel, é exatamente isso, que o judaísmo em si, ele não quer que as pessoas acreditem apenas intelectualmente no rei Mashiach, na sua revelação para a redenção final, mas também que o aguarde ativamente e anseie emocionalmente pela sua chegada. Ou seja, o que ensina de fato a própria lei judaica e os nossos mestres é que o nosso pensamento, o nosso pensamento, não fique apenas intelectualmente acreditando em Mashiach, mas nós precisamos nos envolvermos de forma ativa e emocional para a revelação de Mashiach. É o amor ardente, não somente por Deus, mas um amor ardente pela revelação do rei Mashiach. Segundo aspecto, inevitavelmente sentir este vazio levará a pessoa a rezar pela vinda de Mashiach. Então agora ele não está apenas na questão intelectual, ele não está apenas envolvido ativamente, ou seja, as suas ações é tudo no sentido de ajudar a transformar o mundo. E também emocionalmente sobre a revelação do rei Mashiach. Mas agora ele passa também a fazer as suas preces a Deus, para que a revelação de Mashiach, a manifestação, a vinda do rei Mashiach, seja realidade para a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, como diz os nossos mestres, amém, vê amém. Então, agora
ele vai acrescentar a todo este aspecto, ele vai acrescentar o quê? As suas preces. Que Rei Mashiach, vem agora, mas agora mesmo. Então ele está envolvido intelectualmente, crença, ele está envolvido ativamente, os seus atos para os judeus, 613 mandamentos, para os não-judeus, as 7 leis universais, certo? Está envolvido de forma também emocionalmente o anseio, aquele desejo pela sua revelação, e mais agora ele soma então no segundo aspecto, ele assume então a outra, mais uma posição, fazer preces para que a revelação de Mashiach seja a qualquer momento mesmo. E o terceiro aspecto que traz para nós Rambam, Maimonides, é o requerimento, é como o requerimento de acreditar em Mashiach é válido em todas as épocas, da mesma forma. A pessoa deve ansiar e rezar por Mashiach constantemente. Então, nesse terceiro aspecto aqui, o que Rambam traz para nós é que requerimento. É um requerimento que está registrado para todas as gerações, para todos os tempos. Esse requerimento da revelação do Rei Mashiach para qualquer momento é um requerimento que vale para qualquer momento mesmo, em todas as gerações. E nós, juntamente com o nosso irmão mais velho, o judeu, o povo judeu, o filho primogênito de Deus, o único filho primogênito de Deus, ombro a ombro com eles, fazendo com que nós estejamos vivenciando a realidade desses 3 aspectos que o judaísmo requer para o próprio judeu, e nós, a partir do momento que assumimos a fé monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, então nós estamos ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, na nossa jornada monoteísta. Então, nós vamos estar vivenciando a realidade desses 3 aspectos que nós vimos aqui, intelectualmente, emocionalmente e com ação. Então é pensamento, fala e ação. Entendeu? Unidade, equilíbrio. Também o segundo aspecto é que isto não é algo vazio e por isso nós preenchemos com as preces para que Mashiach, o Rei Mashiach, se revele a qualquer momento mesmo. E o terceiro aspecto, o requerimento, né? Então nós não podemos esquecer desse detalhe, que esse requerimento é válido para todas as gerações. E como diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, a nossa geração, é a última geração sem Mashiach, e ele poderá se revelar a qualquer momento mesmo. Então, somando todos estes aspectos, nós precisamos vivenciar, sem sombra de dúvida, esta realidade, ok? Então, como conclusão disso daí, desses 3 aspectos, né? Então, a conclusão que o nosso Rebbe Menachem Mendel traz é exatamente isto, né? Primeira questão, acredite intelectualmente, com emoção, com mente e coração. Segunda questão, resumidamente, o que Rambam fala e o que o nosso mestre Menachem Mendel traz para nós. Então, a primeira questão, acredite. Segunda, prece, que o seu desejo sincero para a revelação rápida do Rei Mashiach. Você precisa ter um desejo sincero. Simplesmente isso. Que ele se revele mesmo a qualquer momento. E o terceiro aspecto é requerimento, né? Ou seja, o requerimento que você venha requerer, ou seja, acredite em que
é válido em todas as épocas esse requerimento. E mais do que nunca, para os nossos dias, a nossa geração, isso está realmente atingindo o seu apogeu, o seu 100% para a revelação do Rei Mashiach. Por isso, expresse esse desejo constantemente que Mashiach, o Rei Mashiach, se revele a qualquer momento mesmo. Amém. Ve amém. Então, amados, nós temos aí o aspecto nesse sentido das 9 vacas vermelhas e a 10ª nos dias do Rei Mashiach. Os ensinamentos do nosso Rambam, com comentários do nosso Rebbe Menachem Mendel sobre a questão da revelação do Rei Mashiach. E como palavra final, o nosso Rebbe, ele nos fala assim: fazer o que não é o nosso trabalho. Ou seja, você precisa trabalhar pelo seu próximo. Então ele diz assim: o alimento nutre o corpo. Mesmo assim, o corpo ainda precisa da água para absorver os nutrientes que estão ali contidos nos alimentos. De forma análoga, o alimento da alma é a Torá. E sua água, a capacidade que ela tem de influir em todas as facetas da nossa personalidade, em todo tipo de pessoas e em todos os aspectos da vida. Nesse sentido aqui, o Rebbe está trazendo uma coisa muito ligada à humildade. Por quê? Porque quando o Rebbe diz aqui que tudo isso está realmente em favor de todas as pessoas, de todos os tipos de pessoas, o Rebbe ele não está excluindo ninguém de poder realmente receber a Torá como alimento, receber realmente a água, que é absorver os ensinamentos da Torá, certo? Que é a capacidade para receber sabedoria, entendimento, conhecimento, para compreender a Torá. Então, ele fala de uma forma bem simples e objetiva. Todo tipo de pessoas e em todos os aspectos da vida humana. O que o Rebbe quer dizer aqui que no plano divino, nenhum ser humano está excluído do plano divino. Quem se exclui do plano divino é a própria pessoa. É a própria pessoa. É ela que se exclui do plano divino. Ok? Quando no Egito a existência do povo judeu se encontrou ameaçada, Miriam foi quem assegurou o surgimento de uma nova geração de judeus que haveria de continuar a missão de Deus. Ela encorajou o povo judeu a seguir gerando filhos e também salvou os recém-nascidos do decreto do faraó. Seus esforços para assegurar que a Torá continuasse, fluindo até as gerações seguintes, deram origem ao manancial que só existia graças ao seu mérito. Então, o mérito ou os méritos de Miriam são sem medidas. Graças a Miriam, realmente, hoje nós temos Torá. Você pode ficar focado nisso também. Né? Às vezes você fala assim, não, mas a Torá é a Torá de Moshe. Sim, mas quem foi que cuidou de Moshe lá no rio? Quem que acompanhou o cesto com o bebê Moshe dentro do rio Nilo? Aliás, ele nem tinha nome ainda, né? Nem a mãe dele deu nome. Deixou tudo fluir segundo a vontade divina. Quem deu o nome de Moshe para ele foi a filha do faraó, Batia. Entendeu? Então Miriam estava ali.
para assegurar que Moshe chegaria ao porto seguro. E quando a filha do faraó pegou Moshe e trouxe as amas de leites egípcias, e ele não aceitou nenhum peito, né, egípcia, então ela se apresentou com ousadia, se introduziu ali no meio da onde não foi convidada, e chegou ali com a filha do faraó e fala assim: a senhora não quer que eu arrume uma ama de leite entre as mulheres hebreias para amamentar o bebê? E aí ela concordou. E ela foi e buscou uma ama de leite, entre aspas, a própria mãe de Moshe. Entendeu? E depois, né, nesse sentido aí, depois quando no Egito, Faraó decretou a morte de todos os meninos recém-nascidos para serem mortos e serem jogados no Nilo para morrerem afogados, Miriam foi aquela que junto com a sua mãe saía pelo acampamento de Goshen, onde estavam os judeus, e ali iam ajudando as mulheres hebreias a dar à luz aos filhos e filhas, certo? E não obedeceu ao decreto do faraó, que a ordem, o decreto do faraó foi para que Miriam, que é o caso específico, matasse todo menino recém-nascido, e ela não obedeceu. Aliás, ordem inconstitucional não se obedece, é aberração, é ditadura, é autoritarismo. E Miriam não obedeceu. E ela salvou uma geração de crianças, de meninos e meninas. Entendeu? Só retroagindo um pouquinho, né? Que esquecemos de falar do pai de Miriam. Por causa do decreto do faraó, o pai de Miriam separou-se da sua mãe, separou-se da sua esposa, para não coabitar com ela e não dar à luz a filhos. E então Miriam disse ao seu pai, falou: o decreto seu é pior do que o do faraó. Porque o decreto do faraó é contra os meninos, mas as meninas estão sendo salvas. O seu decreto cancela todo menino e toda menina, não dando oportunidade a ninguém. Então, o seu decreto, pai, é pior do que o do faraó. E aí então o seu pai ouviu a sua palavra, né? Casou novamente com a sua mãe e foi onde que veio Moshe. Foi onde que nasceu Moshe. Então, graças a Miriam, ela salvou gerações até os dias de hoje. Então, mais uma vez, nós vemos aí, né, dentro do judaísmo, a importância da mulher judia. Ok? Então, por isso, né, continua fluindo a Torá através das gerações até aqui, e assim o será até os dias de Mashiach. Então, né, amanhã nós estaremos vendo aqui, né, a partir do capítulo 18, que daí nós vamos entrar, né, junto com a terceira aliá, aí nós vamos entrar mais dentro desse aspecto, o falecimento de Miriam, né, e a falta de água. Hoje nós vamos ficando por aqui, né? Então, por isso, né, amados, trabalhe em favor do seu próximo, trabalhe em favor para que realmente aquilo que Miriam fez continue sendo, através das nossas vidas, propagado, né? Realmente, a leveza e as águas límpidas da Torá continuando, fluindo através da nossa geração. Amanhã, pela graça bendita de Hashem, estaremos de volta. Shalom, shalom. Até lá.